os petistas e bolsonaristas são parecidos, é muito parecido, muito parecido. Você lembra do governo Bolsonaro, né? Eu não sou bolsonarista, mas você lembra do que era dito com o Bolsonaro no governo dele, não lembra? As coisas mais absurdas eram ditas com ele, mas o Lula tá processando, e olha que o Lula tá vindo de uma situação única, onde ele foi condenado com abundância de prova e todo mundo diz que não tem prova. Aí fizeram uma manobra, ele foi descondenado e o processo prescreveu por causa do tempo, e aí o Lula ficou livre. Vale dizer que com a ajuda de Bolsonaro, tá bom? Foi no governo Bolsonaro. Eu sei que os bolsonaristas não vão aceitar isso, vão dizer que é mentira, vão dizer que não sei o quê, mas é verdade, gente, é verdade. Você sabe daquele sentimento que as pessoas têm de luta entre bem e mal, clássico, aqueles opostos que estão sempre lutando entre si? Tipo o He-Man e o Esqueleto, tipo o Batman e o Coringa, tipo quem mais? O Superman e o Lex Luthor, falando aqui dos quadrinhos, tipo quem mais? Tem vários aí que são opostos, bem representando o bem e o mal. Na cabeça do Eduardo Bolsonaro, na cabeça do próprio Bolsonaro, eles representariam o bem e teriam o seu grande ato de vitória se o Lula tivesse sido solto, o que foi o que aconteceu, e eles tivessem ganhado a eleição. Aí seria o grande ato do herói vencendo o vilão, do mocinho vencendo o bandido. Quando, na realidade, eles não contaram com o fato de que nem eles eram os mocinhos e que nem o bandido estaria só, né? O vilão estaria só. O vilão veio e veio muito bem, parapetado, como dizia Chapolin Colorado. Chapulinzinho, Chapolin, ânimo, Chapolin. Vamos, Chapolin. Eu não quero morrer sem que antes tenha me respondido uma coisa só. Sim, tudo que você quiser, Chapolin, fale. Pergunte o que quiser. Que quer dizer parapetado? Muito bem parapetado. Olha só a frase de Eduardo Bolsonaro. Frase de Eduardo Bolsonaro. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Muito melhor o Lula solto. Muito melhor o Lula solto, porque o Lula solto vai gerar aquele sentimento que levou o povo a tirar Dilma Rousseff. Mas tem mais. Essa frase aqui... Pelo contrário, mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. Essa frase aqui, que o pessoal não gosta dela, o pessoal não gosta dessa frase aqui não, ó. Ele não gosta desse trecho aqui, de jeito nenhum. Mas vale lembrar, por quê? Porque todo mundo é culpado pela volta do Lula, menos o Bolsonaro, que foi no governo dele que isso aconteceu. O MBL é culpado, os isentões são culpados, sei lá quem, o STF, o TSE, todo mundo é culpado. O Bolsonaro é vítima, Mas veja isso aqui. Pelo contrário, mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeira? Pronto. Essa frasezinha aqui, meus caros, essa frasezinha aqui, para mim, ela é o centro dessa frase aqui, e ela tem mais significado do que você possa, talvez do que você pode pensar, porque ele diz o seguinte: ou tudo que uma pessoa é acusada é passível de ser verdadeiro. Vamos repetir aqui, ó. Vamos repetir. Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo? E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Que vote. Agora vem a frase, para mim, a frase-chave aqui. Ó. Tudo quando se acusa uma pessoa, tudo quanto se acusa uma pessoa, do que ela é acusada, é para ser do que ela é acusada, verdadeira. A questão, ou seja, nem tudo que você acusa uma pessoa é verdade. Essa frase é verdadeira? Sim. As pessoas podem acusar outras pessoas de coisas que elas não fazem. Só que nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós não estamos falando de uma pessoa desconhecida, de uma pessoa de quem ninguém conhece a trajetória. Nós não estamos falando de um anônimo. Aqui, no contexto, está se falando de Lula. Ou seja, ou será que tudo que o acusaram Lula, ele é realmente culpado? No fundo, a frase dele traz essa questão, traz essa dúvida. Se tiver que votar para absolver, que vote.
Porque estavam dizendo que estavam votando para absolver o Lula, gente indicada por ele no STF. E ele disse, se tiver que soltar, que solte. Você vê o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente à época, você vê o Bolsonaro falando palavras favoráveis à soltura de Lula, que talvez o Bolsonaro tenha dito isso por causa do mesmo sentimento esperado pelo Flávio Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro, quando disse que é melhor o Lula solto. Agora eu pergunto para você, imagina que um criminoso, é hipotético aqui, tá? Não estou dizendo que é o caso lá, que eu não quero ser processado pela SECOM, né? Pelo governo Lula. Imagina que um criminoso cometeu vários crimes, lesou várias pessoas sofreram um prejuízo por causa daquele criminoso, e ele foi preso. Conseguiram juntar provas contra o criminoso X. Juntaram provas contra ele, julgaram, a defesa apresentou sua defesa, obviamente, as provas se sobrepuseram ali à defesa da defesa, e ele foi condenado e preso. Aí chega alguém que representa aquelas pessoas que foram, representa, entre aspas, aquelas pessoas que foram lesadas e diz publicamente, olha, é melhor que o X seja solto. Porque o X sendo solto não era para gerar essa frase naquelas pessoas que estão sendo representadas por essa que está dizendo isso. Não é para gerar revolta nelas? Disse assim, eu não quero um cara desse me representando. Olha o que ele está falando. Trazendo para o contexto, uma das coisas que elegeu o Bolsonaro em 2018 foi o sentimento antipetista. Aí quando você vê alguém que estava lá, do lado do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, falando uma coisa dessa, era para você ficar revoltado também, porque ele está jogando no lixo o seu sentimento de indignação e antipetismo. Mas não, as pessoas arrumam um jeito de defender. Isso é triste. Só mais uma vezinha para não esquecer, só mais uma vezinha para a gente não esquecer. De delação premiada. Quem está aqui no... É parte ser verdadeira? A questão de delação premiada. Volta e aqui. Se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é parte ser verdadeira? A questão de delação premiada. Quem está aqui no poder, que a gente começa a ver as coisas melhor, né? Ó, tem cara que delata de acordo com orientação. Delata o João. O João tem nada a ver com isso. Ele delata para criar um clima. Depois não comprova-se nada. Vocês viram aí palavras do pai e do filho. Pelo contrário. Mas o pessoal vai. Ele votou. Já tá bom, já chega. O pessoal já ouviu. Lembram também daquela frasinha que foi dita pelo Bolsonaro? Se eu errar, o PT volta? Viu? E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? Pô, cara, de novo, cara! Bolsonaro disse que se errasse o PT voltaria. Ele não só errou, como indicou o ministro que deu o voto de Minerva para anular as condenações de Lula. Bolsonaro achou que ganharia fácil, mas está cada dia mais próximo de mudar para a papuda. Vocês acham que Lula anistiaria Bolsonaro? Pô, cara! Cara! É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o PT volta. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Caramba! Eu não me lembrava dessa frase. Bolsonaro sempre com frases muito fortes, né? Ele acabou com a Lava Jato, e é de fato. Inclusive, o discurso do Bolsonaro mudou, passou a ser um discurso diferente, principalmente ali no finalzinho do governo dele, depois que ele perdeu e saiu, não era mais aquele homem de 2018, aquele vigor, com aquele discurso anticorrupção, discurso anti-isso, anti-aquilo. Acabou-se o bandido bom é o bandido morto, acabou-se tudo. Inclusive, até alguns nomes que eram os nomes, presidente da Câmara na época, que era eles chamavam de nhonho, melou. Presidente do Senado, melou. Depois veio o Alcolumbre não, o que saiu recentemente, que eu esqueci o nome dele, barbado e tudo, melou tudo. Tudo que o Lula quis aprovar, aprovou. Tudo que o Lula, ou quase tudo, ele mesmo estava se gabando disso recentemente, que ele quis aprovar, ele conseguiu. E eu me lembro que o pessoal disse assim, a maior oposição da história, né?
com certeza vão ter a maior oposição da história. Ainda estamos procurando essa oposição.